Feche os olhos por um instante e sinta o ar entrando devagar pelos seus pulmões, envolvendo cada célula do seu corpo num convite suave ao silêncio. Você sabia que 95% da sua vida é controlada por programas inconscientes instalados antes dos 7 anos de idade? Permita que essa pergunta ecoe em você, como uma onda que se propaga sem pressa, gentil mas poderosa, balançando as raízes mais profundas do seu ser. Talvez você não perceba, mas grande parte das escolhas, dos medos, das crenças que moldam seu destino foram gravadas quando sua mente ainda vivia num estado quase hipnótico, envolta por ondas cerebrais teta, aquele ritmo lento e receptivo que faz de cada gesto um gesto sem consciência plena, um gesto repetido pela força silenciosa do hábito. Imagine uma criança de olhos curiosos, absorvendo tudo ao redor como se fosse um filme projetado diretamente na tela dos seus pensamentos. Essa criança é você, e o ambiente é o grande programador. A voz dos pais, o tom da sociedade, cada palavra sussurrada, cada olhar de aprovação ou reprovação. Sem perceber, você recebeu comandos invisíveis. Dinheiro é sujo, não sou capaz, é melhor não arriscar. Essas frases, repetidas como feitiços, tornaram-se verdades inquestionáveis, gravadas no circuito neural que comanda sua biologia. E sua biologia, por sua vez, responde a essas crenças como se fossem ordens sagradas, moldando sua saúde, seu relacionamento, sua prosperidade e a forma como você se vê no espelho da vida. É aqui que entra o trabalho revolucionário do Dr. Bruce Lipton, biólogo celular que dedicou décadas a provar que não somos vítimas imutáveis dos nossos genes. Bruce mostrou que nossas crenças atuam como chaves bioquímicas, ligando e desligando genes, influenciando nosso corpo e nosso destino. Cada pensamento que você acolhe com convicção reescreve essa programação silenciosa, transformando a simples escolha de um instante em uma aliança poderosa entre mente e célula. Pense por um momento. Quantas vezes você já se sentiu preso a padrões que parecem repetidos infinitamente, como se alguém estivesse apertando play em um disco riscado? Nos próximos minutos, convido você a mergulhar comigo nessa descoberta libertadora, a sentir na pele a força sutil que governa sua vida e, sobretudo, a vislumbrar a possibilidade de reescrever esse código íntimo. Sem pressa, sem culpa, apenas com a curiosidade de quem ousa acreditar que, afinal, não é refém do passado, mas sim arquiteto de um novo amanhã. Respire fundo mais uma vez, acolha essa verdade. Cada uma de suas células anseia por essa mudança, cada fibra do seu ser vibra com a promessa de um novo programa, escrito pela sua consciência desperta. Ao nascer, sua mente era como um campo fértil, pronto para florescer sob o toque suave de cada estímulo ao redor. Nos primeiros anos, seu cérebro opera em ondas teta, um estado de receptividade profunda, quase hipnótico, onde absorve cada som, cada olhar e cada sentimento sem filtrar. É nesse espaço delicado que as palavras dos adultos se tornam sementes plantadas no solo invisível do seu inconsciente, germinando crenças que, um dia, você chamará de verdades. Nesse jardim interno, os pais, os cuidadores e a sociedade agem como jardineiros inconscientes, sem intenção de controlar, mas moldando. Um tom de voz mais severo aqui, um elogio hesitante ali, vão imprimindo no seu ser as instruções básicas sobre quem você é e até onde pode ir. Quando repetem que dinheiro é sujo ou não sou capaz, criam trilhas neuronais que se reforçam a cada memória evocada, até se tornarem um caminho padrão de suas escolhas. Essas crenças primitivas se alinham como um roteiro invisível que guia suas emoções e comportamentos sem que você perceba. Ao longo da vida, cada situação que pareça ecoar uma dessas mensagens antigas ativa configurações automáticas. O corpo reage com tensão, o coração acelera e a mente se fecha. Assim, relacionamentos, oportunidades profissionais e até sua saúde se tornam reflexos das limitações programadas na infância, como se o presente fosse apenas uma projeção do passado. Mas compreender esse processo é o primeiro passo para a libertação. Quando você reconhece que muitas das suas respostas são eco de um tempo em que não podia escolher, nasce a possibilidade de cultivar novas sementes. E esse cultivo consciente, mesmo que silencioso, abre espaço para crenças que capacitam e nutrem seu potencial mais autêntico.
Assim, o jardim do seu inconsciente deixa de ser uma prisão de velhos grilhões e torna-se território fértil para a vida que você decide plantar a partir de agora. É como se houvesse dentro de você duas correntes de energia, uma profunda, lenta e inexorável, e outra mais leve, consciente, porém tímida diante da força que a guia. A primeira é o piloto automático, o reservatório de padrões que ecoam sem cessar, movendo cada gesto e cada reação com a precisão silenciosa de um relógio interno. A segunda é o criador desperto, aquela centelha atenta que observa o mundo com curiosidade, mas que, na maioria das vezes, permanece à margem, permitindo que o outro comande a vida. O subconsciente assume suas escolhas quando você menos espera. Ele escolhe o caminho de sempre, a resposta familiar, o mesmo medo que brota ao primeiro sinal de insegurança. Enquanto isso, sua consciência, por mais lúcida, atua apenas em torno de 5% do tempo, como uma vela tímida em meio a um oceano de escuridão. Esse contraste natural não é culpa sua, nem um defeito a ser apontado. É apenas o modo como a crista evolutiva do cérebro equilibra segurança e novidade, rotina e potencial. Quando você pensa, a centelha consciente faz o convite, mas logo o piloto automático atende ao chamado primeiro, conduzindo seus passos pelo circuito familiar. É nessa dança silenciosa que define quem somos, e é aí que mora a grande descoberta. Ao trazer sua atenção gentil para esse processo, você pode deslocar o eixo do comando. Sem pressa, sem culpa, apenas observando com compaixão como a mente escolhe por você e como, num instante de presença, você pode escolher por si mesmo. Há padrões invisíveis que se manifestam na textura da sua vida, como fendas num espelho que distorcem sua imagem. Relacionamentos que se repetem, como filmes com roteiros familiares, trazem sempre as mesmas dores e expectativas frustradas. Talvez você já tenha percebido aquela sensação de déjà vu emocional, o nó no peito que surge ao reconhecer o velho enredo de traição, rejeição ou abandono. Cada cena dessa repetição é um eco de crenças gravadas quando você não podia questionar. No campo financeiro, o mesmo impulso se repete. Oportunidades que escapam pelos dedos, medo de prosperar, autojulgamento sussurrando que você não é merecedor. A crença dinheiro é sujo age como um filtro soturno, bloqueando possibilidades antes mesmo de você percebê-las. E seu corpo, fiel guardião dessas memórias, responde com tensão, insônia ou sintomas psicossomáticos que falam sem palavras, traduzindo sofrimento em dor física. Quando a saúde vacila, raramente é fruto apenas do acaso. No íntimo de cada célula, a biologia registra a história das suas emoções. O estresse prolongado, a angústia não expressa, transformam-se em adrenalina que corrói, em inflamação que consome. Doenças emergem como mensageiras, trazendo à tona o que ficou escondido. Imagine que cada sintoma carrega um bilhete marcado com o endereço exato de uma velha crença. Diante desse quadro, surge a escolha silenciosa entre viver como vítima das circunstâncias ou assumir o papel de criador consciente. A vida programada é como uma matriz invisível que nos aprisiona, mas também revela o ponto fraco do sistema, a sua capacidade de percepção. Ao reconhecer essas marcas profundas, você deixa de reproduzir o roteiro imposto e ganha a chance de escrever novos atos, com liberdade e autenticidade. Existe um silêncio antes da primeira nota de uma melodia nova, e é nesse espaço que nasce a chance de reescrever seu destino. Libertar-se dos padrões antigos não exige força descomunal, mas sim a abertura suave para métodos que falam direto ao seu inconsciente, convidando-o a substituir velhos comandos por novos acordes de vida. 3 caminhos principais se destacam nesse processo de reprogramação, cada um oferecendo uma forma única de reconectar sua mente, seu corpo e sua alma. Auto-hipnose em estado teta. No limiar entre a vigília e o sono, sua mente flutua em ondas teta, um campo fértil para transformação silenciosa. Nesse estado de transição, o inconsciente recebe sugestões como sementes que germinam sem esforço consciente. A voz calma de um áudio guiado penetra como um bálsamo, embalando cada célula com novas crenças de empoderamento. Ao ouvir afirmações repetidas antes de adormecer, você mergulha em um processo de cura que acontece quando a lógica dorme e a intuição desperta. Nada de fórmulas mágicas ou truques,
Apenas a ciência comprovada de que a mente, relaxada e receptiva, aceita comandos amorosos, aceitando-os como se fossem verdades eternas. Repetição e prática consciente. A repetição não é monotonia quando permeada de intenção e presença. Cada hábito que você constrói com atenção plena fortalece trilhas neurais recém-formadas, convertendo gestos em reflexos de um novo eu. A prática diária de observar pensamentos sem julgamento, de acolher emoções como mensageiras e de afirmar sua nova realidade transforma o ordinário em ritual sagrado. Enxergar o instante presente como uma oportunidade de plantio merece disciplina gentil. A consistência de um ato simples, repetido com amor, revela seu poder de reprogramar a mente e, assim, a biologia responde em concordância, liberando bem-estar, clareza e confiança. Psicologia energética. Há técnicas que mesclam a sabedoria corporal à precisão científica, como o PSYCHK, que utiliza o teste muscular para revelar crenças escondidas sob a superfície da mente. Nesse método, uma simples checagem de força revela o que está bloqueando sua evolução, e uma série de equilíbrios transforma crenças limitantes em afirmações de luz. Não se trata de adivinhar problemas, mas de dialogar diretamente com o corpo, reconhecendo que a energia circula conforme o compasso dos seus pensamentos. Quando a emoção encontra a razão em harmonia, a mudança acontece de dentro para fora, de célula em célula, de pulso em pulso. Cada um desses caminhos é uma porta discreta para sua própria revolução interna. Você pode explorar um, dois ou todos simultaneamente, pois a sinergia entre eles amplifica o efeito. O convite não é para seguir um roteiro rígido, mas para ouvir o sussurro do seu coração ao vislumbrar possibilidades antes inimagináveis. Existe uma centelha interna que só se revela quando reconhecemos nosso próprio valor. Ao olhar para o espelho, muitas vezes levamos o peso de expectativas externas, ouvindo ecos de julgamentos alheios refletidos no nosso próprio olhar. Você não se cuida porque não se ama. Essa frase ecoa como um despertador suave para a alma, lembrando que todo cuidado genuíno nasce da fonte do amor próprio, daquele abraço interno que valida nossa existência. Afirmações no tempo presente ressoam como mantras que traduzem essa validação em ritmo bioquímico. Eu sou saudável. Eu sou merecedor. Cada vez que sua mente acolhe essas palavras, partículas de confiança se espalham pelo seu corpo, nutrindo cada célula com a energia de uma crença fortalecida. Essas frases deixam de ser simples repetições e passam a ser trilhas neuronais de uma nova realidade, onde o merecimento não é mais um tema distante, mas um convite constante ao florescer da autoestima. O próprio Dr. Bruce Lipton enfrentou o desafio de reescrever sua autoimagem após os 45 anos, quando, mesmo com reconhecimento acadêmico, sentiu o peso de antigas inseguranças. Em sua caminhada, descobriu que transformar crenças é um processo artífice, que molda a biologia com a delicadeza de um escultor interior. Ao aceitar suas próprias imperfeições, ele viu não apenas a cura emergir no corpo, mas a expansão de um amor próprio que transcende qualquer limitação imposta pelo passado. A metamorfose que surge dessa união entre autoimagem e amor próprio reflete-se em gestos simples: um sorriso ao se reconhecer, um suspiro de aceitação diante de uma falha, um olhar carinhoso aos próprios sentimentos. Sem pressa e sem exigências, esse adornar suave do ser inaugura um tempo interno onde a transformação deixa de ser meta e se torna momento, um caminho contínuo de recolhimento e celebração da sua essência. Sinta o pulsar íntimo que une seus pensamentos ao universo invisível que pulsa ao redor. Nosso corpo age como um receptor de transmissões sutis, onde cada emoção gera uma frequência capaz de modular a matéria. A física quântica revela que, no nível mais profundo, não há separação entre o observador e o observado. Somos participantes ativos no grande experimento da existência. Quando você compreende que a consciência é energia, moldando a realidade a partir do campo quântico, o medo da morte se dissolve como névoa ao sol. Não somos meros carne e osso, mas sim centelhas eternas de um todo maior, entrelaçadas numa dança infinita de criação. Cada suspiro torna-se um ato de cocriação, cada batida do coração, uma nota na sinfonia do cosmos. Essa união entre saber racional e sentir espiritual fortalece a ponte entre mente e corpo.
A neurociência emocional mostra que estados de coerência, onde coração e cérebro vibram em harmonia, geram cura, clareza e intuição aguçada. Nesse estado de reverência interior, o sagrado se torna tangível, e a ciência deixa de ser árida para revelar o mistério sagrado da vida. Assim, a espiritualidade prática se funda com dados laboratoriais, criando um terreno fértil onde o milagre cotidiano floresce. Ao abrir os olhos pela manhã, há um instante quase imperceptível antes do primeiro pensamento se formar. Nesse espaço tênue, observe seu universo interno como quem contempla um céu silencioso. Sem julgamentos, perceba os primeiros sinais de um programa antigo querendo ressurgir. Talvez o receio de não dar conta, a dúvida suave que sussurra e se eu falhar. Ao reconhecer essa voz sem tentar calá-la, você dissolve o peso que carrega e cria um portal para uma escolha diferente. Ao longo do dia, cada vez que um pensamento negativo surgir, repare nele como quem vê uma nuvem passar. Em vez de reagir, respire fundo, sentindo o ar encher seu peito e depois sair, carregando a tensão consigo. Nesse pequeno gesto de presença, você quebra o ciclo automático e oferece ao consciente a chance de reorientar o curso. Assim, transforma cada instante de desconforto em um ponto de inflexão, onde a repetição dá lugar à novidade, e a consciência assume o leme. Antes de adormecer, retorne ao estado de transição entre vigília e sono, aquele espaço onde a mente flui em ondas teta. Deite-se com o coração tranquilo e permita que afirmações suaves ecoem em seu interior. Eu reconheço meu poder de criação. Minha vida é um reflexo do meu amor próprio. Imagine, então, uma lua de mel eterna envolvendo cada relação sua, banhando-a em gratidão e leveza. Ao ancorar esse sentimento como um ritual noturno, você alinha mente, corpo e alma, garantindo que cada célula desperte para uma realidade cocriada com amor e propósito. Ao chegar ao fim desta viagem interna, respire fundo e sinta o eco suave que pertence somente a você. 3 verdades se elevam como pilares de uma nova realidade, sustentando cada escolha que nasce agora do seu coração desperto. A primeira verdade: você não é vítima da genética. Aquilo que parecia escrito nos seus genes transforma-se em tinta invisível, capaz de ser reescrita pela sua intenção consciente. Toda célula do seu corpo aguarda, em silêncio, pelo comando gentil de uma crença fortalecida. A segunda verdade: você é uma entidade espiritual eterna. Muito além do formato do seu corpo, pulsa uma centelha infinita que habita todas as dimensões do ser. Essa presença temporal não conhece fim, pois vive no entrelaçar de cada pensamento, de cada suspiro que oferece vida ao universo. A terceira verdade: você pode criar o céu na terra, hoje. Cada instante guarda em si a potência de um milagre cotidiano, e cada gesto de amor próprio, cada palavra de cura, é uma semente de eternidade. Ao ancorar essas 3 verdades no âmago do seu ser, você deixa de ser espectador e se torna coautor da própria existência. Reflita agora: qual programa está governando sua vida hoje? Sinta essa pergunta reverberar em cada célula, abrindo espaço para novas possibilidades. Este é um convite para que sua descoberta interna encontre eco neste porto seguro, onde cada história ilumina a jornada de todos. Caso seu coração deseje compartilhar um insight, este espaço acolhe sua voz com respeito e gratidão.